Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7/6, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de mais uma sequência de Salmos de Davi, 34, 35 e 36. E o 34 é um momento inusitado da vida de Davi, isso mesmo. É um momento em que está relatado em 1 Samuel, capítulo 21. Lembra que Davi fugiu da presença de Saul muitas vezes, não é? Saul queria matá-lo a todo custo. E numa dessas fugas, ele foi parar em Nobe, ali. Ele esteve com o sacerdote Aimeleque, pegou a espada de Golias, comeu o pão da propiciação, né? E dali ele foi buscar refúgio junto ao rei Aquis, que era rei de Gate, né? Região dos filisteus. Pois bem, e teve um momento que os conselheiros do rei disse para o rei: rei, olhe, esse Davi aí, ele é terrível. Esse Davi aí está aliado com Saul. Esse Davi é casado com a filha de Saul. E por conta desse burburinho, Davi temeu pela sua própria vida, né? De que, fugindo de Saul, caindo nas mãos do rei Aquis, que era rei de Gate, ele pudesse ser morto ali, né? Naquela cidade. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se fingir de louco. Isso mesmo, ele vai se fingir de louco. E quando chega na presença do rei Aquis, o rei Aquis fala: quem é esse cara? Não fala nada com nada, tá doido? Para que vocês me trouxeram esse homem aqui? É esse homem que vocês estão dizendo que é perigoso? Pois bem, Davi finge-se de louco para poupar pela sua própria vida. Então, essa é a menção dos Salmos 34. É um salmo de louvor pela súplica atendida. Veja só. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e juntos exaltaremos ao seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Livrou-me de todas as minhas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei ao Senhor, vós santos, pois nada falta aos que temem ao Senhor. Os leãozinhos têm necessidade e até passam fome, mas não fartará bem alguns aos que buscam ao Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem, e busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor se opõe aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor o ouve, livra-o de todas as angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, ele salva o de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor os livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata
a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugia será condenado. E o capítulo 35 é um pedido de castigo para quem? Para os ímpios, isso mesmo, é praticamente uma continuidade, né? Outro salmo aqui de Davi. Senhor, defende-me dos que me atacam e luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande, levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e flecha contra os que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Seja envergonhado e humilhado os que perseguem. Voltem atrás e se confunda os que tramam o mal contra mim. Seja como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os dissipar. Seja o caminho deles tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois prepara-me para mim, venha a destruição inesperada. Eles preparam para mim armadilhas, cavam sem razão uma cova. Venha sobre eles a destruição inesperada. Prenda-os a armadilhas que prepararam e caiam eles mesmos nessa destruição. Minha alma se regozija no Senhor e se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, o Senhor, quem é como tu? Que o livra o fraco, a quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado, aquele que o rouba. Testemunhas perversas levantam-se e interrogam-me sobre coisas que desconheço. Pagam-me bem com mal, causando-me luto na alma. Mas quando eles estavam enfermos, eu os vestia de pano de saco, humilhava-me com jejum e oração, reclinando a cabeça sobre o peito. Agia como se fossem meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo, lamentando-me como quem chora por uma mãe. Mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se uniam, homens miseráveis que eu não conhecia, reuniram-se contra mim e difamaram-me sem cessar. Como zombadores, hipócritas rangiam com maldade os dentes contra mim. O Senhor, ó Senhor, até quando contemplarás isto? Livra-me da violência deles e salva a minha vida dos leões. Então te darei graça na grande assembleia e te louvarei numa grande multidão. Não riam de mim, os que por nada são meus inimigos, nem tramem com olhares os que odeiam sem motivo, pois não falam de paz, pelo contrário, inventam palavras enganosas contra os que vivem quietos na terra. Escancaram contra mim a boca e diz, nossos olhos viram. Tu viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te distancies de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu, Senhor meu. Senhor, meu Deus, justifica-me segundo a tua justiça, e não se regozijem eles por minha causa. Não digam no coração, vede, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabemos com ele. Sejam envergonhados e juntos, cobertos de vexame, que se alegram eles com a minha desgraça. Cubram-se de vergonha e de confusão os que me menosprezam. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Diga de contínuo, seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então meus lábios proclamarão a tua justiça e o teu louvor o dia todo. E por fim, capítulo 36, que vai nos falar sobre o refúgio divino diante da maldade dos ímpios.
Todas essas coisas foram experiências vividas por Davi. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante dos seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que o seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal. Na sua cama, segue o caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus e os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas o homem e os animais. Ó Deus, como teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiaram à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa. E tu farás beber das correntes das delícias, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos luz. Preserva teu amor para os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Não permita que os pés do soberbo me pisoteiem e nas mãos dos ímpios me faça retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.